Meus caros, hoje vou falar-vos completamente de improviso. Nem um guião tenho sobre aquilo que vou dizer, mas sei do que vou falar. Vou falar da próxima manifestação do dia 27, no próximo sábado, em Lisboa. Uma manifestação antirracista, mas atenção, antirracista de todas as raças. Antirracistas brancos e antirracistas negros, antirracistas amarelos e antirracistas azuis. Claro que estou a brincar. Todos os que forem racistas, seja qual for a raça, que nem sequer existe, só há uma raça no mundo, a raça humana, somos todos da mesma raça, mas insistem em fazer essas divisões de raças para poderem dividir a população a seu belo prazer e assim manipulá-la segundo os seus interesses. No dia 27, no próximo sábado, o Chega e André Ventura vão fazer uma manifestação anti-racistas de todas as raças, ok? Todas. Portanto, não é só negros contra brancos, nem brancos contra negros, nem amarelos contra azuis. Isso terminou. Já não há vermelhos, que eram os peles vermelhas, não é? Que havia os índios também da América. Por amor de Deus, isto é do mais estúpido que pode haver. A raça humana, como digo, é uma só. Nós somos todos irmãos. Como dizia Zé Armando Saraiva, e toda a vida o disse, nós somos todos irmãos. Os próprios índios que nós descobrimos no Brasil, que viviam no tempo do Paleolítico, nem sequer conheciam o metal, viviam como os primitivos, como 10 mil anos antes da nossa civilização, são nossos irmãos. O padre António Vieira foi isso que disse e foi contra a discriminação desses índios, embora, claro, criaturas, enfim, muito inferiores a nós em termos intelectuais, na altura. Mesmo assim, o padre António Vieira foi o paladino da luta a favor desses índios, desses autóctones, a população realmente que lá vivia, sempre a protegê-los e sempre a dizer que não são menores do que nós. Como é que vem esta gente pintar a estátua de um homem destes, pá? Um homem que no século XVII, não é no século XXI como nós estamos hoje, no século XVII, há 400 anos, ele defendia os índios, defendia as populações que residiam, as populações que hoje se chamam autóctones, mas que residiam nas suas localidades. Mas bem, vejam uma coisa, Portugal foi uma das maiores nações em termos de descoberta, se assim quiserem dizer, e é verdade, porque muitas ilhas que nós descobrimos e povoámos, o importante não é descobrir, porque elas já estavam todas descobertas antes, sabemos isso, quem estuda a história sabe isso, não vamos por aí. Elas estavam todas descobertas, mas não tinham sido povoadas. As ilhas que nós povoámos, que não tinha gente nenhuma, ninguém se pode queixar de ter havido qualquer tipo de racismo. E mesmo, por exemplo, a Guiné-Bissau, que é um dos poucos países comunistas que ainda hoje existe, ou socialistas, está na sua Constituição, nós, quando chegámos à Guiné-Bissau, o Diogo Cão chegou à Guiné-Bissau e não encontrou população na faixa litoral. Só muito mais tarde, entrando lá para dentro, mas não fomos nós que entramos, não foram os portugueses que foram buscar os escravos dentro da selva, foram os próprios negros que iam buscar os outros escravos dentro da selva, como aconteceu em todos os países da África. Nem os maiores piratas do mundo, nem a Inglaterra, nem a Holanda, nenhum país se aventurava selva adentro para ir buscar escravos. Isso é tudo mentira, o que vos ensinam é completamente falso. O que nós fazíamos realmente, e mal, mas naquela altura era o normal, era comprar escravos que os próprios negros iam buscar lá dentro, escravos que eram irmãos de quem os lá ia buscar. Tanto na Guiné, como em Angola, como em Moçambique e como toda aquela faixa, que era o mapa cor-de-rosa, tudo isso aconteceu. Olha, se lembram do filme O Apocalipto, do Mel Gibson, ele mostra exatamente isso. São as populações autóctones, são os índios, chamem-lhe o que quiserem, as populações que lá viviam, que faziam dos seus irmãos de outras tribos escravos para as venderem a quem? A quem os pagava. É verdade que nós pagávamos, nós e todas as civilizações pagávamos escravos. Nós precisávamos deles para quê? Para o Brasil. Porquê? Porque os índios do Brasil recusavam-se a trabalhar de uma forma de escravidão, preferiam morrer. É preciso dizer isso, e Padre António Vieira explicou muito bem, e Dom João IV soube isso muito bem. Os índios brasileiros nunca foram escravos de ninguém, recusavam-se a ser escravos, preferiam morrer. Então, nós, ou melhor,
Os negreiros foram buscar escravos à África, mas os escravos não éramos nós que os lá íamos buscar à selva. Os escravos eram-nos vendidos pelas próprias populações. É isso que tem que dizer à Joacine. É isso que tem que dizer ao LIVRE, é isso que tem que dizer ao Bloco de Esquerda. Não foram os brancos que entraram selva adentro a buscar os negros, porque até eram logo mortos, que eles nem conheciam a selva, nem se aventuravam a isso. Foram os próprios negros, os próprios, e agora falamos da América Latina, os próprios índios da América Latina, mas nós nunca tivemos nada a ver com isso. E os próprios negros de Angola, Moçambique, toda aquela África, Costa do Marfim, toda aquela costa africana, foram os próprios negros que foram escravizar os seus iguais no seu território. Meus caros, isto está tudo escrito, não é preciso sermos atrasados, é só ler a história. Querem ler a história? Leiam-na como deve ser. Não a mudem, porque nenhum branco entrou selva adentro para buscar um escravo. Que eu saiba, eu tenho as obras todas dos maiores historiadores portugueses, todas. Nenhum fala nisso. Realmente compramos escravos. Está certo? Não, está errado. Mas em que ano estávamos? 1650, 1680, 1690, século XVII, e depois século XVIII, e depois acabou. Quem eram aqueles escravos? Eram gentios, como chamamos gentios, ou seja, eram primitivos atuais naquela altura, que viviam na Idade da Pedra. Mas quem os escravizou, meus caros? Não fomos nós. Quem os escravizou foram os seus irmãos, e é isso que temos que dizer a toda a gente, explicar a toda a gente, é isso que está escrito na história. Foram os negros que escravizaram os negros e que os venderam nas praças para os brancos as comprarem. Portanto, se houve ali esclavagistas na história, esses foram os negros, não foram os brancos. Mas tanto faz, porque nós somos completamente antirracistas, seja de negros contra negros, seja de brancos contra brancos, não interessa. E volto, portanto, ao que me trouxe aqui, depois desta pequena incursão, que nem sabia que ia fazer. Juro. Nós, no dia 27, no próximo sábado, vamos ter uma manifestação. É perigosa? É. Vão aparecer infiltrados? Vão. Vão aparecer tipos a fazer, digamos, a saudação nazi ou fascista? Provavelmente vão, porque é tanta gente, ninguém pode agarrá-los, mas nós somos completamente antifascistas, somos completamente antinazis, mas também somos anti-stalinistas, que matou 6 vezes mais do que o Hitler. E também somos anti-maoístas, que matou talvez 12 vezes mais do que o Hitler. Ok? Estamos a falar de 100 milhões de pessoas que o Mao deixou morrer à fome. Estamos a falar de 22 a 23 milhões de pessoas que o Stalin deixou morrer à fome, e outras abateu-os e mandou-os para o arquipélago do Gulag, como todos nós sabemos. Nós somos contra tudo isso. Tudo isso. Não somos só antifascistas, não somos só anti-hitlerianos, também somos completamente anti-hitlerianos, completamente anti-nazis. Da mesma maneira que somos anti-stalinistas, anti-maoístas, anti-comunistas. Aliás, a própria União Europeia, este ano passado, já foi o ano passado, em 2019, considerou finalmente o crime do nazismo, o genocídio nazi, igual ao genocídio stalinista e igual ao genocídio maoísta. Ou seja, o comunismo é tão mau como o nazismo. Por acaso não é. É bem pior. Mas tanto faz, porque o nazismo já é o pior que pode haver. E, portanto, se outros ainda são piores, não interessa. Nós já consideramos o Hitler o pior que há, mas ainda houve pior, ok? E depois temos que perceber isto. Ainda houve muito pior. Mas não faz mal, nós consideramos o Hitler já o pior que há, nem falamos em Stalin, nem falamos nessa gentalha toda que matou 13 a 14 vezes mais pessoas do que o Hitler. No próximo sábado, eu, João Tili, embora ache que a manifestação pode correr mal, embora tenha esse receio, porque ainda tenho 3 filhos e gostava de os ajudar, mas eles também já estão bem na vida, não precisam de mim para nada. De qualquer maneira, eu acho que pode correr mal com estes nazis que se vão infiltrar e com os ultracomunistas que se vão fazer passar por nazis. Nós estamos à espera deles. Nós sabemos que eles vêm aí. Mesmo assim, a nossa manifestação não tem nada a ver com isso. A manifestação é contra o racismo de todas as origens, de todas as cores, certo? E é por isso que eu vou estar no dia 27 de junho em Lisboa, mesmo sujeito a levar um tiro, umas pedradas, umas cacetadas, seja o que for.
eu estarei lá, estarei ao lado de André Ventura nesta luta antirrácica, porque a humanidade só tem uma raça, é a raça humana. Esperamos por vocês.